Agora, o nome do Patrus Ananias foi ventilado nos jornais como uma composição, ajudaria a compor essa chapa majoritária aí, de forma a ela se tornar bastante forte, com o Patrus como vice e o Pimentel para o Senado e Hélio Costa como candidato ao governo. O senhor acredita que há essa possibilidade de unir os três na mesma chapa? Acho que ficaria uma chapa quase que imbatível, né? Nós juntaríamos as grandes lideranças do PT, o Patrus, o próprio Pimentel, que são de referências do PT. Acho que isso é importante, o Patrus, pela sua trajetória, pelo seu caminhar na vida pública, pelo seu trabalho social, ele teria uma contribuição muito grande para dar nessa coligação, né? Então eu acho que seria uma coligação que tem tudo para dar certo e vai dar certo. Ele foi consultado já? Olha, o Patrus, nós temos conversado há muito tempo, eu tenho, às vezes, a oportunidade de conversar um pouco com ele. Ele sabe da importância que é essa coligação, até para viabilizar um pouco mais a candidatura da Dilma, né? Então ele não quer ser empecilho, ele quer ajudar. E para ajudar nós temos que sentar à mesa. O PMDB, até por tanto eu falar, nós vamos conversar a partir de amanhã, né? Foi aí definido quem vai conversar, e vamos sentar, conversar, falar às vezes até abobrinha, mas tem que conversar. Quem vai conversar pelo PMDB? Ora, o PMDB está definido pelo PMDB, o presidente, né, que fala institucionalmente, o prefeito de Uberaba, o Anderson Adalto, que vai falar pelo nome do ministro, o ministro, e eu vou fazer parte dessa pequena comitiva, para a gente poder começar a conversar e ver quais os caminhos que nós podemos tomar, ver o que é melhor. Sabe, o programa de governo que tem preocupado muito o ministro Hélio Costa, em fazer um programa de governo realmente viável, que possa atender os anseios da população, principalmente o funcionalismo público, que está aí ansioso para ouvir alguma coisa que possa beneficiá-los. No plano nacional, o PT entregou muitos ministérios, ao fazer uma aliança ampla, entregou muitos ministérios até de porteira fechada, né, a expressão que se usa, para dizer que, enfim, tinha pouca influência e entregou completamente a alguns partidos, alguns ministérios. Em Minas, isso pode acontecer numa aliança PMDB-PT? Olha, não só deve acontecer, como precisa de acontecer. Se nós queremos fazer um grande governo, nós temos de compartilhar com o PT. Isso eu tenho consciência disso, o ministro Hélio Costa, a maioria dos nossos companheiros do PMDB. Até porque, a gente fazendo isso, nós daríamos o reflexo que foi a nível nacional. Porque foi o PMDB que deu governabilidade ao presidente Lula. Porque se não fosse o PMDB, até pelos seus caciques, pelas suas lideranças maiores em Brasília, o Lula teria muita dificuldade, né? Ele não tinha muitos companheiros para estar de um lado assim, um pouco oposto, né, para poder enfrentar as barras que o Lula enfrentou. Então o PMDB tem um papel importantíssimo. E eu tenho a certeza e a convicção, se nós ganharmos as eleições, e vamos ganhar, o PT vai ter uma participação efetiva. O PT tem muita gente boa, tem boas propostas, e o ministro Hélio Costa, virando governador, ele precisa e tem que governar compartilhado com o PT, principalmente com o PT. Agora, a aliança, é sabido que a aliança não deve se restringir a PT e PMDB. Outros partidos, inclusive o próprio ministro Hélio Costa, já encaminhou algumas conversas com alguns partidos, né? Como é que vai caber, né, nesse arranjo, com essa composição da chapa majoritária, digamos que o PT ocupe aí 2 dessas 4 vagas, né, sobraria apenas uma para o Senado, fazendo essa lógica, né? Pimentel para o Senado, Patrus para vice, Hélio Costa candidato ao governo, sobraria uma vaga para o Senado. São vários partidos que estão que as conversas estão sendo tocadas com vários deles, né? Seriam quais? PR? Está começando uma conversa mais avançada com o PDT. PDT é um deles, e o PR e o PCdoB. PCdoB. Né? PSB não? O PSB tem uma conversa assim, ainda sem muita consolidação, mas tem possibilidade também do PSB vir conosco nessa coligação, até por influência da nível nacional.
Então, mas vaga, você não tem vaga para todo mundo. Não tem vaga para todo mundo. Então, quando você senta para fazer uma coligação, todo mundo tem que ter consciência que vaga para prefeito só tem uma, não tem duas. Né? Então, não adianta todo mundo querer ser candidato a governador ou querer ser governador. Né? Então, ou ser Senado, só tem duas vagas para o Senado. Então, aí é que vale a conversa, os acertos. Eu acho que não restringe apenas na eleição majoritária. Né? Nós temos um projeto de eleição proporcional, nós temos um governo para a composição de governo. Então, os partidos que fizerem parte dessa coligação, eu tenho certeza que eles farão parte do governo. Eu tenho absoluta certeza, eu volto a repetir, até pela experiência de Brasília nos últimos 8 anos do presidente Lula. Ele só teve sucesso, teve tranquilidade, porque ele fez um governo de coalizão com vários partidos participando, e participando, como você disse, até de porteira fechada, né? Mandando o ministério de cima e embaixo. E com isso, eu acho que o resultado foi altamente positivo. Agora, o PR do Clésio Andrade, né, tem esse cacique, que é o Clésio Andrade, que tem fortes pretensões em relação ao Senado. Né? Como é que estão as relações aí do PMDB com o Clésio? Olha, o Clésio sempre teve dentro do PMDB muito acesso, né? Muita liberdade de colocar suas posições, da gente poder conversar, fazer projetos, ou até pensar, mesmo não caminhando junto, né? Que algumas vezes não teve jeito. Então o Clésio, eu acho que ele tem um papel importante nessas eleições, e o PMDB não pode desprezar isso não. Tem que tentar de todas as formas, o ministro Hélio Costa, o nosso presidente Toninho Andrade, de aproximar o máximo que ele puder do Clésio, até porque o Clésio sempre ficou um pouco alheio, né? Ele foi vice-governador e acabou que no final ele estava encostado pelo PSDB. Né? E eu não sei se lá eles tinham medo da liderança dele, se ele estava fazendo sombra em alguém, mas no PMDB não vai fazer sombra de ninguém. Ele vai ser muito bem-vindo e vai ter um espaço muito grande se ele acompanhar essa coligação. O senhor está preocupado em que essas conversas andem rapidamente? Existe a preocupação com vantagem de Anastasia nesse momento? Do tempo que ele ganhou, já que, né, a oposição ainda não se articulou? Não, a pesquisa ainda mostra que ainda não houve um avanço da Anastasia. Mas nós estamos preocupados, porque você veja bem, uma cidade que tem 1.800 eleitores está recebendo R$300 mil para a campanha do governador, né? E logicamente que estou falando que todos os municípios vão receber, que é uma recomposição da perda da crise econômica, que na verdade não tem nada disso, porque o prefeito só vai receber o dinheiro se ele falar que apoia a Anastasia. Mas o povo, a pesquisa mostra que o Hélio hoje tem o eleitorado do lado dele, né? O eleitorado quer votar no Hélio. Então nós não podemos ficar demorando muito, até para logo depois definir quem são os candidatos. O senhor está falando, o senhor tem informações precisas desse tipo de relação entre prefeitura e governo do Estado? Claro, todo mundo tem, só não tem quem não quer ver, né? Porque tem prefeitos que chegam lá, se ele falar que não vai apoiar a Anastasia, não vai receber os 300 mil, 400 mil, os 500 mil, né? Que é a cota um percentual da população. Então está na cara, só se a gente for muito bobo, fingir que é bobo, de não ver que isso já é um investimento para a campanha do professor Anastasia. Ok, deputado, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. Daqui a pouco teremos novidades então, né? Dentro dessa lógica aí, de mais uns 15 dias ao mês. Amanhã começa, de fato, as conversações entre os dois grupos, né? Aquelas pessoas que foram designadas pela liderança do partido, a começar essa conversação. E acho que a conversa, com 3 ou 4 reuniões, as coisas já estão clareadas e definidas. Obrigada, então, pela presença. Obrigado. Eu conversei com o deputado Antônio Júlio, que é secretário-geral do partido do PMDB em Minas. Falamos aqui sobre esse momento em que PT e PMDB sentam para conversar e discutir a aliança e a chapa majoritária ao governo do Estado. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar aí de casa e até o próximo programa.